Bom, nós começamos a exibir ontem uma série de 5 reportagens que o repórter Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira captaram e montaram sobre o projeto Doma, que a CFM Agropecuária ofereceu a uma parte de seus colaboradores em uma das propriedades aqui no Mato Grosso do Sul. No episódio de hoje, o Eduardo Borba vai falar sobre um pouco sobre a importância do vaqueiro no processo de produção e como ele pode obter melhores resultados lidando bem com a sua ferramenta de trabalho, que é a tropa. Confira aí. Quase 5 décadas de trabalho dedicado a identificar e comprovar o que é o relacionamento, o comportamento, tanto do homem quanto do animal. Começa aí qualquer questão de produtividade agropecuária. E essas filosofias todas não foram inventadas pelo Borba, mas foram difundidas por esse cara que se dedica ou dedica a sua vida a mostrar o que é esse relacionamento. Começa tudo aí. Uma fazenda para produzir um bezerro começa com o trabalho do peão que está em cima de um cavalo. Exatamente, exatamente. E o que a gente tem que entender, né, é que o vaqueiro, ele é o cara mais importante da pecuária. Quer dizer, sem ele, a pecuária não anda, né? Então, e eu acho que ele, no Brasil, ele ainda ele é muito desvalorizado, no sentido de que ele não tem nenhuma escola para frequentar. Então você veja a diferença que tem para a agricultura, né? Na agricultura, você compra um trator, alguma coisa, qualquer tipo de implemento, o que acontece, né? O cara manda o sujeito para ensinar o seu operador, ele fica na fazenda quanto tempo for necessário para o seu operador aprender, etc, etc. Na pecuária não tem isso, né? Na pecuária o cara tem que se virar. E na hora que ele entra no pasto sozinho, é ele com ele, né? É ele, o cavalo e Deus, mais ninguém. Então, ele precisa ter uma consciência do significado da profissão dele, né? Então, o que eu falo muito para eles é isso, né? O que é ser profissional? Profissional é aquele que conhece o seu assunto profundamente. E o seu assunto qual é? Gado e cavalo. Ponto. Então, vocês têm que conhecer isso com profundidade, né? Para chegar no gado vai a cavalo, né? Exatamente. Não existe nenhuma ferramenta melhor que o cavalo para trabalhar com gado. Precisa conhecê-lo. Exatamente, precisa conhecer, saber quem ele é. E cavalo é um bicho muito complexo no nível físico, mental e emocional. Ele tem uma complexidade. E cada cavalo, por isso que é difícil, né? Porque está todo mundo acostumado com métodos, com sistemas, né? E o cavalo não aceita sistema. É mais ou menos como educar filho. Você tem 2 ou 3 filhos, você não pode educar os 2 ou 3 do mesmo jeito, na mesma fórmula, por causa dos temperamentos e das personalidades, né? E no cavalo acontece a mesma coisa. Você tem que se ajustar. Então, sensibilidade, timing e equilíbrio. Criar uma situação onde o animal consiga fazer aquilo que a gente está querendo. Cavalo e vaca e bovino não entende punição e recompensa. Reforço positivo, reforço negativo, quer dizer, e eu tenho que reforçar muito mais o positivo do que o negativo, né? Que isso é, nesses mentores, né, a gente fica olhando e fala, pô, mas como, né? É zen, né? Por exemplo, no livro do Ray Hunt, na segunda orelha, tem uma resenha do cara que fala que o livro dele dá para ser comparado ao livro do Eugene Herrigel, que é um alemão que foi morar no Japão, que foi aprender arco e flecha, que ele escreveu um livrinho sobre o aprendizado dele que chama-se A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Então, o que é estar consciente e lúcido a respeito de como que o cavalo opera, né? Então, essa é a questão. E é isso que a gente trabalha com eles, né? Não é um método, não trago um método pronto para eles. Eles têm que se ajustar. E isso é complicado, porque as pessoas todas, eles querem achar uma maneira de fazer isso para obter aquilo, fazer isso para obter aquilo. E no cavalo e no gado não tem isso. Borba, e você falou que o cavalo é uma coisa complexa, mas você faz parecer tão fácil. O cara tem que ser zen para achar essa facilidade? Eu não diria que se eu falar que o cara tem que ser zen, né? Aí fica meio assim, não sei. Vago. Mas o cara tem que entender o que cavalo faz e por que faz o que faz. Então, o que o meu mentor me ensinou? Que o cavalo faz tudo o que ele acredita que é preciso fazer, né? E se ele não faz alguma coisa, do ponto de vista dele, tudo que ele faz, ele acredita que precisa fazer. E as pessoas não conseguem entender direito o significado e a importância da preservação, né, do instinto de autopreservação. É fortíssimo no cavalo. E não é só quando ele está com medo de morrer, de virar comida. É quando tem uma emoção negativa qualquer, como ansiedade, uma angústia, um
uma frustração, Uma dor. uma dor, um desconfiamento, mas é principalmente mental a coisa.